multidão não tem pão. A multidão não tem pão. Mas Jesus, e vocês? Olha, você tem essa versão aí? Vai lá, mete, versículo 13. Vai lá, 13. Ok. No entanto, ele lhes ordenou: dai-vos algo que possam se alimentar. Espera. A quem Jesus falou: dai-vos algo para que eles possam se alimentar? Fala para quê? Para os apóstolos, os discípulos. Espera. A nossa geração está a inverter esse quadro. Aqui Jesus pergunta: o que os discípulos têm para dar? A nossa geração está a perguntar à multidão: ó multidão, o que vocês têm para dar aos pregadores? O que vocês têm para dar aos homens de Deus? Não. O que Jesus queria é que as pessoas têm que deixar de ter um evangelho barato e religioso na sua mente. Não é a multidão que enriquece e edifica os ministérios dos pregadores. São os ministérios dos pregadores que têm que servir e abençoar a multidão. Então Jesus não pergunta para a multidão, porque Deus não tem nenhuma relação agora com a multidão. O que Deus tem é relação com os discípulos. Porque se Deus deu poder e autoridade, é porque vocês têm algo para dar a essa multidão. Então, o que Deus queria dizer outras palavras, ou que Jesus queria dizer outras palavras: eu não gosto de pessoas que usam os outros para edificar o seu ministério. Eu não gosto de pessoas que usam outro para edificar as suas vidas. Mas eu gosto quando você usa a tua vida para edificar a vida das pessoas. Mas deixa de ser isso aqui importante, que Jesus depois passa, versículo número 14. Olha, pois estavam ali reunidos cerca de quanto? 15, é muita gente, igreja. Mas depois disso tudo, Jesus Cristo orou, deu graça, e os discípulos entregaram aquilo que eles tinham que entregar. Agora me dá, por favor, o versículo de número 18. Isso, tem versículo 18 aí? Isso, não, pode me deixar aí versículo 17. Me dá o 17 mesmo, isso, me dá o 17. Olha aqui, e aconteceu que todas as pessoas, multiplicação de pães, multiplicação de peixe, eles saem para poder orar. Está vendo mais uma vez? Uma grande vitória. Jesus agora se separa de novo para a oração. Depois dele orar, ele agora tem uma impressão. Ele chega até os discípulos e pergunta: então, quem as multidões dizem que eu sou? Alguém fala comigo: quem as multidões dizem que eu sou? Versículo de número 19 está dizendo: ao que eles replicaram, alguns dizem. Olha, eu fui num grupo de pessoas, e nessa multidão aí, eles dizem que você é quem? João Batista. Outros dizem que você é quem? Elias. Outros ainda que é profeta. Lembra que esse termo, dizem que você é João Batista, dizem que você é Elias, já aconteceu lá no palácio de Herodes. Ouviste aqui? Você compreende que o governo tem uma grande influência na multidão? Vocês compreendem que o governo tem uma grande influência na população? A mesma definição do governo aqui judeu, que é o governo de Herodes, é a mesma definição que eles têm a respeito de Jesus. Sim, para Jesus, o governo diz que é para ele é um João Batista, ele é um Elias. Para Jesus, a multidão também diz a mesma coisa: é João Batista, ele é Elias. Alguém está dizendo amém no nome de Jesus? Alguém está dizendo em nome de Jesus Cristo? Agora, entenda aqui, na verdade, eles não encontraram definição. Porque, primeiro, Elias não era o que ele. Porque depois perguntaram para Jesus: você é Elias? Disse: não, Elias, ele já veio antes de mim. Jesus estava a falar sobre João Batista, que é o Elias. Em outras palavras, Jesus Cristo estava a trazer à tona a responsabilidade e o conhecimento que aquele próprio João Batista, que muita gente olhou, crucificou e cortaram a cabeça dele, é ele que vinha concluir aquilo que Elias começou. Alguém diz amém no nome de Jesus Cristo? Mas a luta aqui era simplesmente para não reconhecer Jesus. A luta aqui era simplesmente para dizerem que não é uma coisa nova que está acontecendo. Porque no versículo 19 está a dizer que então, olha aqui, versículo 19, 20 agora. Isso. No versículo 20, mas vós inquirei ao Jesus: o que vocês discípulos dizem, apóstolos dizem que eu sou? Em outras palavras, eu gostei, vocês me disseram que a multidão diz isso, mas eu não quero saber acerca daquilo que a multidão pensa de mim, porque na multidão não lhes deu o espírito da verdade, mas vocês agora, discípulos, têm o espírito da verdade. Deixa eu dizer isso. É por isso que você vê mundano, ofende Deus não lhe mata, mas se você que conhece a palavra ofende, vai ver o que vai estar acontecendo. É por isso que com a multidão podem fornicar, não vem nada, mas quando você decide fornicar, vai ser noite mal dormida, espírito começar a te perseguir. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não se importa com a opinião da multidão. Vou pregar isso. Jesus se importa com a opinião daqueles que conhecem a sua palavra. Jesus se importa com a opinião.
Eu vim dizer isso. Não importa quem, não importa o que está acontecendo, mas cada um tem que ter uma definição acerca de Jesus. A Bíblia Sagrada fala que então Jesus pergunta aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 22, 21. Isso. Versículo 20. 20. Isso. Então o Pedro. 20, jovem. Isso. Mas então Pedro foi até Jesus. Mestre, tu és o Cristo. Perguntaste. Que nós dissemos que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Para que não existisse algo, versículo 21 está dizendo. Então Jesus disse: ei, não contem isso aqui para ninguém. Mas Deus fala assim para eles: olha, eis que não foi carne nem sangue que te revelou, é o Espírito do meu Pai que te revelou. É por isso que Paulo se atreve dizendo que ninguém pode dizer maldito seja Jesus, se não é o Espírito do mundo, do homem, que é o Espírito do mundo. E ninguém pode ser bendito, ninguém pode dizer bendito seja Deus, se não for usado pelo Espírito de Deus. Porque tudo que você faz aqui não é tua iniciativa, é Deus que te inspira para você fazer. Posso falar para adoradores? Até a adoração é Deus que inspira para você adorar. Posso falar para quem ora? Até a oração, naquele exato momento, às madrugadas, não é você, não é o teu alarme, é o Espírito Santo que te convoca para poder orar. Tudo que você sabe a respeito da Bíblia não é homem, é o Espírito de Deus que falou contigo. Mas usou pessoa assim, ele usou pessoa, mas não era a pessoa que estava a falar, é o Espírito que estava a usar a pessoa para poder falar. E quem está pregando aqui é da mesma condição, está sendo usado por Deus para falar. Não é homem que está pregando para ti, é Deus que está a falar contigo, usando esse barro que está aqui, nesse lugar. Deus quer que você saiba, Ele se importa muito com aquilo que você fala a respeito dele. Versículo de número 22, que você não tem, está dizendo assim, versículo 22 está dizendo assim na minha versão: